Levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. Então a glória do Senhor encheu a casa. Que benção, né, irmãos? Meu Deus, que palavra. Abri a Bíblia aqui, caiu bem aqui, né? Ezequiel 43, né? A glória do Senhor no templo, né? Sabemos que houve 2 templos, né, meus irmãos? Existiu o templo, o primeiro templo foi criado por Salomão, né? Depois foi destruído, né, pela Babilônia. E depois foi reconstruído, né, por Zorobabel e sumo sacerdote Josué, né? Neemias reconstruiu o templo também, as muralhas, né? E esse templo também foi destruído, né? E o terceiro templo somos nós, né? Que é o templo do Espírito Santo, que é o corpo, né? Onde agora o Espírito Santo veio sobre a igreja, né? O terceiro templo somos nós. E essa glória, né? Acho que é em livro do profeta Ageu, capítulo 2, verso 9, está escrito que a glória da segunda casa será maior que a da primeira, né? A glória da segunda casa foi no tempo de Zorobabel, né? Foi maior que a da primeira, que era do templo de Salomão. Mas a glória da terceira casa, ela foi muito maior do que a glória da segunda casa. Que a glória da terceira casa, ela desceu lá em Atos 2, né? Que foi quando o Espírito Santo foi derramado à igreja de Deus, né? Aquela profecia de Joel, capítulo 2, verso 28, que dizia: naqueles dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, nossos jovens profetizarão, terão sonhos, os velhos também, né? Visões, e Deus ia levantar, né, os dons espirituais na igreja. Então esse Espírito Santo, ele desceu, né, no templo, que é o corpo agora, né? Os judeus até hoje eles vão reconstruir o terceiro templo, porque eles acreditam que o terceiro templo é o reinado do Messias, que é do anticristo, né? Então eles acham que vai ter um terceiro templo, mas o terceiro templo já aconteceu através do corpo de Jesus, que foi o templo que também ele reconstruiu em 3 dias, né? Jesus falou: eis que derruba esse templo e reconstrui em 3 dias. Mas ele se referia ao seu corpo, e através do seu corpo houve a igreja, porque a morte do corpo houve a ressurreição. Meu Deus do céu, olha que forte sabedoria que Deus deu agora aqui, ó. E através da ressurreição do corpo, nós somos o corpo de Cristo. Aleluia, porque agora Jesus é a cabeça e nós é o corpo. Então agora esse corpo ressuscitado, né, recebeu a glória. Quem que é o corpo ressuscitado? A igreja, né, que foi ressuscitada através da morte de Cristo na cruz. Recebeu a glória em Atos 2, e essa igreja que é o corpo agora recebeu essa graça para também repartir essa graça com as demais almas, né? Porque Jesus falou ao livro de João, capítulo 17, dizendo que não tenho só essas ovelhas, mas há muitas ovelhas a agregar nesse aprisco. Então ele se referia de muitas almas que ainda seriam agregadas no aprisco, ou seja, na igreja primitiva, né? Então Paulo foi chamado agora como o apóstolo dos gentios. Então ele não veio pregar apenas para gregos ou judeus, mas agora vai pregar também até os confins da terra, e o evangelho chegou até nós, né? Para a honra e a glória do Senhor, né? Muitos se corromperam, igrejas que antes pregavam doutrina, hoje se corromperam, perderam a glória de Deus, mas aqueles que são os remanescentes de Jesus Cristo, que ora, que jejua, que santifica o seu corpo, sua alma, o seu espírito, eles tecnicamente receberão de volta a glória do terceiro templo na sua vida. Meu Deus do céu, né? Que presença gloriosa. Eu sinto a glória de Deus, meus irmãos, muito forte. Meu Deus. Cara, quanto mais a gente busca, mais a gente recebe, sabe? E quanto mais a gente recebe, mais pequenininho a gente fica, né? Porque a gente sabe que não somos nada, né, irmãos? Quanto mais a gente recebe, mais a gente quer. A água que Deus dá, ela é assim. Quanto mais você bebe, mais você quer beber. É a mesma coisa que você comer uma comida assim bem temperada. Parece que você come, o estômago tá cheio, mas você quer comer mais. Você quer comer mais, porque ela ficou muito boa, o sabor daquela comida. Então, por mais que você esteja com o estômago cheio, parece que não saciou a tua fome. Assim é a palavra de Deus, assim é a graça do Espírito Santo. Quando você recebe a primeira graça do Espírito Santo, você quer mais e mais e mais e mais. E isso é bom, né? Muitos falam que a gente não pode ir muito demais na oração, muito demais no jejum, né? Não, é mentira de Satanás. Quanto mais orar, mais buscar, mais cheio do Espírito Santo nós vamos ser, né? Por isso que a Bíblia diz: buscai, orai em todo o tempo. Paulo falou: orai sem cessar. Então veja só, a oração ela tem que ser sem cessar. Só que a oração muitas das vezes não é só falar com Deus. Oração é estar interligado em Deus no pensamento. Ou seja, estou no trabalho, estou pensando em Deus, né?
estou no serviço, estou pensando em Deus. Quando eu falo nos Salmos, capítulo 1, dizendo, bem-aventurado aquele homem, o varão que não anda no conselho do ímpio, mas medita na lei do Senhor de dia e de noite. Não anda no caminho do pecador, na roda do escarnecedor, mas medita na lei do Senhor de dia e de noite, ou seja, de dia e de noite. O que é meditar na lei do Senhor? É estar em constante pensamento ligado com Deus, seja através de um louvor, seja através de um testemunho, seja através de estar vendo uma pregação, um ensinamento de alguém, né? Seja através da Bíblia. A gente tem que estar sempre ligado com Deus, porque a mente vazia, oficina do diabo. Então, quando a nossa mente ela fica vazia, o diabo ele começa a trabalhar. Então, nós temos que ocupar a nossa mente. Tem uma passagem, eu não lembro aonde, numa das cartas de Paulo, que fala bem assim que tudo que for puro, tudo que for santo, tudo isso ocupai a vossa mente, né? Então, nós temos que ocupar a nossa mente com tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável a Deus, né? Porque é dessa forma que Deus quer que nós seja, né? A mente, na verdade, é o domínio, né? A coroa. Aqui que domina o Espírito que está em nós. Se nós buscamos a Deus, nós temos o Espírito Santo dominando a coroa, dominando a cabeça. Mas se nós der brecha e o diabo entrar na nossa vida, então agora já no Espírito Santo não está mais. Aí o que acontece? Aí começa... A pessoa que ela tem muito mau pensamento, ela planeja e maquina muito mal, ela está em falta do Espírito Santo. É falta de oração, falta de julgamento dela, já está ficando o quê? Dominada pelo Espírito maligno, você entendeu? Então o servo de Deus que ele busca direto, ele não dá espaço pro diabo entrar. Às vezes vem uma seta lá que outra, alguma setinha assim, mas não é direto, porque a mente está blindada com as coisas de Deus. Então o diabo ele não consegue ocupar esse espaço. É como se fosse assim, a Bíblia diz que o diabo anda ao derredor. O que é ao derredor? Provavelmente ali uns 6 metros, 10 metros de distância. E o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. Então veja só, quando o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor, o diabo ele fica ao derredor, lançando as setas. Só que se você está blindado na palavra, as setas atingem no escudo, que é a fé. E essa fé não deixa que os dardos inflamáveis do maligno infiltre na tua mente, que é o campo de batalha. Você está entendendo? Então por isso que é necessário você estar cheio de fé. Mas para estar cheio de fé, você tem que meditar na palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então veja que uma coisa puxa a outra. Então se você está meditando na palavra, você cria fé. Se você tem fé, você tem o escudo. E se você tem o escudo, você tem a proteção dos dardos inflamáveis do maligno. E você fica cheio do Espírito Santo e não tem desejo da carne. Então é mais fácil de você estar forte e não passar por tentações. Você está entendendo? Quando a pessoa passa por tentações, normalmente, se ela está forte, ela vence. Agora, se ela está fraca, ela cai, né, na tentação. Eu vejo, até mesmo olhando para a palavra de Deus, eu vejo José lá no Egito. José era um homem que vivia em oração, vivia em jejum, né? Mesmo vendido como escravo, ele foi para o Egito, mas o Egito não entrou nele. E através de José manter a comunhão com Deus, você vê que ele foi tentado pela mulher de Potifar, que queria deitar com José. Mas José não deitou com a mulher de Potifar. Por quê? Porque José temia a Deus e estava cheio de jejum, de oração e cheio do Espírito Santo. Então ele não negou, ele não cedeu à tentação do pecado. Agora Davi já foi ao contrário. Davi olhou para a mulher porque ele estava fraco de oração. Davi não orava muito. Davi ele estava preocupado em guerrear, só guerra, só guerra. Muitos hoje em dia preocupam só com isso. Só ganhar alma, mas não preocupa com a sua própria alma, com a sua vida de oração e de jejum. Por isso que muitas das vezes cai em tentação. Você tem que bater no Satanás, ganhar as almas para Jesus, mas tem que também se reguardar na oração, buscando o escudo da fé para vencer, né, esse ataque, essa tentação de Satanás. E Davi não, Davi ia para a guerra, mas não se guardava. Quando viu, o diabo derrubou ele, né? Colocou a mulher na Betseba lá, ele olhou ela nu lá e foi e desejou e, né, aconteceu o ato lá, adulterou com ela, depois contratou lá, mandou o Urias ir lá na frente da batalha, ainda cometeu mais um homicídio, né, e ainda tentou encobrir um pecado, começou a mentir lá, não fui eu, não sou eu, tentando se esconder, mas Deus do céu já tinha visto, né, chamou o Natan, o profeta Natan, vai lá e avisa o camarada lá. Aí o Natan foi lá e avisou ele, se converta, se corrija.
Por que você fez isso? A espada não sairá da tua casa. E ele se arrependeu, recebeu o perdão de Deus. O Salmo 51 é exemplo disso. No Salmo 51 ele fala: cria um coração puro e um espírito reto em mim, Jesus. Deus, cria em mim um coração puro. Ou seja, porque ele sabia que ele pecou. E ele disse: não retira de mim o teu espírito. Retira meu trono, retira minha coroa, retira tudo de mim, mas não retira de mim o teu espírito. Porque ele sabia que a necessidade do espírito era tudo na vida dele. Porque sem o Espírito Santo de Deus, irmão, o homem não vence nada. A terra vai, essa terra física aqui vai ser destruída. Você sabe que só vai ser salvo aquele que tiver o Espírito Santo, né? Se hoje nós tombássemos nossa carne, o Espírito que está dentro do nosso corpo é o que ia definir o lugar que nós vamos. Por exemplo, a pessoa que morre com o Espírito Santo dentro do corpo, o Espírito Santo leva ela para o céu. Os anjos vêm buscar. Opa, tem o meu espírito, esse vai para o céu. Se morrer com o demônio dentro do corpo, o demônio que está dentro do corpo arrasta essa alma agora para o inferno, você está entendendo? E até mesmo na hora do arrebatamento. Se aquele que tiver o Espírito Santo, sobe. Aquele que não tem o Espírito Santo, fica. Quando nós lemos a parábola das 10 virgens, muitos interpretam que a parábola das 10 virgens, o azeite simboliza o quê? Unção, poder, jejum, oração. Não tem nada a ver, irmão. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Não interprete o texto das 10 virgens como se fosse o azeite simbolizando unção. O azeite das 10 virgens ali simbolizava o Espírito Santo. Por isso que as virgens loucas não conseguiram manter a lamparina acesa. O que é a lamparina? É a vida espiritual diante de Deus, aceso no mundo espiritual. Essa lamparina das virgens não era no mundo físico, era no mundo espiritual, ou seja, iluminando diante de Deus. Deus olhando para aquele lá dizendo: ó, meus filhos lá, que ele está iluminando, lá tem uma luz. Porque no mundo espiritual, essa terra aqui ela é tomada pelas trevas. Então, a única coisa que ilumina nessa terra aqui é quem tem o Espírito Santo. Porque é só o Espírito Santo que ilumina na terra, no mundo espiritual. O mais é só escuridão. Então o Deus do céu olha para a terra e ele vê apenas as luzinhas. A luzinha no Paraná, a luzinha em Santa Catarina, a luzinha lá em São Paulo, uma luzinha lá no... Entendeu? As luzinhas. Quem que são as luzinhas? Os crentes que têm o Espírito Santo são as luzinhas. Você está entendendo? As virgens prudentes, que estão com a sua lamparina acesa. Mas as virgens loucas já não estão mais com a lamparina acesa. Por quê? Porque perderam o Espírito Santo. Estão pregando sem o Espírito Santo. Estão cantando sem o Espírito Santo. Estão orando sem o Espírito Santo. Então eles estão o quê? Vazio. Você está entendendo? E na hora do arrebatamento, quem tem o Espírito Santo entra para a porta. Por quê? Porque o noivo só reconhece a face daquele que tem luz. O noivo só reconhece a face daquele que a lamparina ilumina a face. E qual que é a lamparina? O Espírito Santo, que ilumina e aperfeiçoa o rosto. Pode ver que Moisés, quando ele subiu buscar as tábuas do mandamento, a Bíblia diz que Moisés, ele voltou com a face dele brilhando, ao ponto dos filhos de Israel tocar de vestir um véu na cabeça e na face, para não olhar para Moisés. Porque a glória de Deus, ela refletia no rosto de Moisés. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo aperfeiçoou o rosto do servo de Deus. Meu Deus, irmão, eu estou sentindo a presença de Deus aqui que é sobrenatural o que Deus está trazendo aqui, irmão. Meu Deus do céu. Muito forte. O que a oração faz? Né? A gente já sai renovado, impactado, cheio do Espírito Santo. Então veja só. Por isso que Deus compara nós como um vaso. Lá em Jeremias capítulo 18 ele fala assim: eis que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Ou seja, o oleiro não quebra vaso, irmão. Muitos interpretam aquele texto errado. Eles dizem: ó, o oleiro quebrou o vaso e daí fez um vaso novo. Não, o oleiro não quebrou vaso nenhum. O vaso se quebrou. Pode ver que o texto diz: e se quebrou na mão do oleiro. Quem que se quebrou? O vaso. E quando que o homem se quebra? É quando ele perde o Espírito Santo. Porque tecnicamente o azeite é o Espírito Santo, nós somos vaso. Quando nós se quebramos, o Espírito Santo vaza desse vaso, ele sai fora. Você está entendendo? Por isso que a Bíblia diz que nós temos que cuidar para não entristecer o Espírito Santo. Então, se nós não entristecemos o Espírito Santo, nós mantemos esse vaso cheio da presença de Deus, né? Aleluia! Então, por isso que diz assim, ó, nós temos que consertar o vaso. O oleiro pega o vaso e ele conserta o vaso. Opa, tem um trincadinho aqui, vamos consertar. Assim é na nossa vida espiritual. Opa, eu falei mal de alguém, vou me consertar. Opa, eu pensei algo errado, eu vou me consertar. Então, nós vamos purificando esse vaso, nós vamos limpando esse vaso, aí o Espírito Santo vai se alegrar de morar no nosso corpo.
Porque o Espírito Santo ele se alegra de morar num corpo que tem santidade. Para muitos dizem, essa mulher não usa maquiagem, essa mulher não usa brinco, essa mulher é feia. Feia para o homem. Para o Espírito Santo você não sabe que beleza que ela tem. Para o Espírito Santo ela é linda. Jesus olha para ela e diz, minha serva, o Espírito Santo ele se alegra de morar no corpo dessa pessoa. Aquela parte onde as loucas queriam que as prudentes dessem do azeite, muitos acham que pode transferir unção. É verdade, irmã Elaine Souza, é dessa forma. Só que é que nem eu falei para a irmã, o Espírito Santo não quer dizer nada com unção. O Espírito Santo quer dizer, o azeite quer dizer Espírito Santo, nada a ver com unção. Entendeu? Então o Espírito Santo não tem como transferir de um para o outro. O Espírito Santo você tem que buscar ele, né? Pode ver que tem uma parábola que Jesus fez, que Jesus falou bem assim, que o juiz, né, ele não temia Deus e a viúva estava lá todo dia, julga minha causa. E de tanto aquela viúva importunar aquele juiz, ele ouviu ela e julgou a causa dela, né? Porque ela importunou. Aí Jesus vai falar, como um juiz que não temia Deus julgou a causa dessa viúva, quanto mais o vosso Pai que está no céu, que não vos dará o Espírito Santo àqueles que o pedem. Ou seja, tem que importunar Deus para receber o Espírito Santo. Tem que pedir, Deus, eu quero o Espírito Santo. Deus, por favor, me dá a graça, me perdoa meus pecados. Tem que estar humilhando, tem que estar buscando o Espírito Santo. Então por isso que as virgens loucas não conseguiram, porque elas estavam achando, elas eram loucas. O que é louca? É uma pessoa que não pensa, não tem vigilância, vamos dizer assim. Por que era virgem prudente? Prudente quer dizer o quê? Vigilante. Temor a Deus. Ou seja, pode ver que Jesus ele fala assim, eu vos envio como ovelha no meio dos lobos, sede prudente como a serpente e manso como a pomba. O que é prudência? Você está no meio do pecado, mas não se contaminar com ele. Isso é prudência. Para mim, eu interpreto esse texto assim, as virgens prudentes só foram salvas porque elas fugiam do pecado. Elas resistiam ao diabo, né? Elas sujeitavam a Deus. Elas faziam como o Jó, elas olhavam o mal e fugiam do mal, ela fugia da aparência do mal, elas eram íntegras, elas eram sinceras a Deus, entendeu? As loucas já não, as loucas pensavam, eu posso viver de qualquer maneira, Deus só quer meu coração. As loucas elas pensavam assim, eu posso estar na igreja, não dá nada eu estar no segundo casamento, não dá nada eu usar um batonzinho, não dá nada, isso aí é só uso de costume, não dá nada eu vestir uma saia curta. As loucas pensavam dessa maneira. E elas nem sabiam que já estavam sem o azeite. Porque o Espírito Santo não habita em templo sujo, né? É muito forte, irmão, o que o Espírito Santo revela na palavra. É tremendo mesmo o que Deus faz, né? Pai do Senhor, irmão Igor. Deus abençoe. Aleluia. A presença do Espírito Santo não se compra. Ela se conquista, né? Através da renúncia, né? Do pecado, da oração e do jejum, né? Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, a próxima vez que você ir pregar essa palavra, meu irmão, minha irmã, pregue ela, o Espírito Santo é o azeite, tá? Não é unção. As pessoas podem ter unção e ir para o inferno da mesma forma, porque unção não salva. Unção não salva. Falar em língua não salva. Ser cheio do Espírito Santo salva. Ser cheio do Espírito Santo salva. Então, mas unção não salva. Tem pessoa que ela fala em língua, mas ela não tem o Espírito Santo. Ela quer ter uma unção, às vezes cura enfermo pela unção, mas não obedece a palavra, fala mal dos outros, odeia o próximo, é soberbo, é vanglorista, acha que é o melhor que os outros, acha que a placa dele é melhor que a placa do outro irmão, né? Então isso aí, irmão, isso aí vai condenar muitos, né? O Espírito Santo não é assim. Pode ver que quem tem o Espírito Santo, ele é o que? Manso, ele tem o amor, a bondade, a longanimidade, a mansidão, a caridade. Pode ver que os frutos do Espírito estão em Gálatas, lá, está em Gálatas, olha aqui, ó. A salvação vem através disso, irmão. Vem através dos frutos do Espírito, né? Não é muita unção, não é pregar muito, não é levantar paralítico que vai salvar o homem, não. Não é isso. Isso não é a obediência da palavra. Vamos ler o que está escrito em Gálatas, vamos lá. Aleluia, Deus, que presença, irmão do céu. Essa é uma das lives mais fortes que eu já fiz, acho que é a mais forte. Não tem uma live de todas as lives que eu fiz no YouTube, essa é a que eu estou sentindo muito mais a presença de Deus. Estou sentindo uma glória aqui que é sobrenatural. Aleluia, Deus.
Gálatas capítulo 5, vamos lá. Gálatas capítulo 5. Aqui, ó. Versículo 22. Olha o que está escrito. Pai do Senhor, verdade e obediência para a misericórdia de Deus. Pai do Senhor, irmão José Silva. Pai do Senhor, todos os irmãos que estão chegando aí agora, tá? Deixa o like, compartilha, irmão. Tá muito forte. Você que chegou agora, volte essa live quando acabar, irmão, e assista desde o começo. O Espírito Santo revelou coisa aqui profunda na palavra. Foi muito forte. Vamos lá. Gálatas capítulo 5, verso 22 diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos no Espírito. Ou seja, esses são os frutos dados pelo Espírito Santo. Paz do Senhor, irmã Stephanie. Deus abençoe a irmã. Então veja só, os que são do Espírito, que tem o Espírito Santo dentro do corpo, olha só, isso aqui, guarda isso aqui. Quem tem o Espírito Santo, ele tem amor, em primeiro lugar, amor. E o amor, ele não tem soberba, ele não tem vanglória, ele não pensa em ser melhor que fulano. Ah, eu prego melhor, eu sou melhor. O amor, ele é pacífico, ele tudo suporta, ele não é avarento, não pensa em dinheiro. O amor verdadeiro, irmão, ele é fraternal. Você ama todos, ama até aquele que te odeia. Esse é o amor verdadeiro. Te dá um tapa na cara, tu vira outra face. É isso que Jesus ensinou. Então esse é o amor verdadeiro, não é falar mal dos outros, não. Então veja só, a pessoa que ela tem o Espírito Santo, ela tem amor. Em primeiro lugar, amor. Depois ela tem gozo. O que quer dizer gozo? Alegria, prazer em estar na presença de Deus. Ele sente alegria em estar na presença de Deus. Ele não está ali por causa do pastor, por causa do irmão tal, do fulano tal, por causa de tal irmã. Não, ele está ali por causa de Jesus. Ele tem prazer em estar na casa de Deus. É como se fosse o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então você tem que estar feliz. Entendeu? Você tem que estar no primeiro amor. Quem tem o Espírito Santo, ele vive no primeiro amor. Ele tem prazer em estar no caminho de Jesus. Amor, gozo e prazer em estar na presença de Deus. Paz. Paz, irmão, tem paz interior. A pessoa que ela tem o Espírito Santo, ela tem paz, irmão, ela passa a luta, mas olha, não tem nada que tire ela do foco, porque ela tem paz. Por mais que ela chore no exterior, o Espírito Santo é o consolador, ele consola. Você está entendendo? Então quem tem o Espírito Santo, ele não pensa em morte, não pensa em se suicidar, não pensa mal do outro, alguém falou mal, já vou brigar com aquela pessoa. Não, ele tem paz. E o que a Bíblia diz? Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Então o servo de Deus que ele tem o Espírito Santo, primeiro ele tem paz com todos. Depois a santificação. Primeiro tem que ter a paz com todos. Ou seja, falam mal de mim, mas eu amo aquela pessoa. O fulano daquele ministério criticou meu ministério, mas eu amo ele, eu oro por ele. Você está entendendo? É amar aquele que nos odeia. É orar pelos que vos perseguem. É paz. É você ter paz com as pessoas. Vamos lá. Amor, alegria, paz. Vamos lá. Longanimidade. O que é longanimidade? É você ser paciente, principalmente os fortes. Os fortes têm que suportar os fracos na fé. É você ter paciência com as almas, irmão. Ainda mais quem é pastor. A longanimidade é muito bom para pastor, porque tem que ser longânimo com as almas. Você tem que saber tratar as almas. Aquela alma tá tão difícil. Aquela pessoa deixou de vir no culto. Vai atrás dela. Deixa os 99. Vai atrás da desgarrada. Tenha paciência para ensinar. Eu não consegui aprender, pastor. Ensina com paciência aquela pessoa. Seja longânimo. Seja paciente. Entendeu? A Bíblia diz que tem que ensinar as almas com amor, com sabedoria, não ali querendo meter goela abaixo, entendeu? Como muitos fazem, querem pregar que nem João Batista. Não é assim, irmão. Nós temos que pregar com mansidão e com amor para as almas, porque senão nós nunca vai ganhar uma alma para Jesus. Nós sempre vamos ganhar afronta para nós, se nós querer pregar só duro, não. A Bíblia diz que nós tem que ser o quê? O sal da terra. O que é o sal? Temperança. Nós temos que ter temperança no falar, para que nós venha edificar aquele que nos ouve. Claro que nós não vai liberar pecado, não. Nem ser doce, nem ser salgado. Mas ser temperante no falar. Você está entendendo? É isso, ser longânimo. Até mesmo na ira, né? Não ser uma pessoa irada, ser uma pessoa mansa, né? Ele vai falar aqui mansidão, bondade. Mansidão, né?
O que é bondade? Bondade já faz parte da caridade. É aquilo que Jesus falou: entra, bendito de meu Pai, porque tive fome, deste-me de comer, né? Tive sede, deste-me de beber. Eu estava nu, me cobriu com uma veste. Você está entendendo? Então é isso. Isso é a bondade. É fazer o bem para as pessoas. Isso faz parte, é dom do Espírito. O diabo odeia a bondade. Por isso que muitas das vezes você vê um servo de Deus postando aí, ó: ah, irmãos, quem puder ajudar com a cesta básica, começa a mostrar a obra social, todo mundo fica: ah, o que a mão direita faz, a esquerda não pode ver. Muitos usam esse texto, né? Mas a Bíblia diz que nós temos que mostrar nossas boas obras, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. O que Jesus queria falar a respeito da mão direita não poder saber o que a mão esquerda faz, ele estava querendo se referir à pessoa não se exaltar. Você está entendendo? A pessoa querer se mostrar que está fazendo, não. Mas muitas das vezes nós temos que postar as nossas boas obras, o trabalho das igrejas, por quê? Para que outras igrejas venham fazer o mesmo. Opa, olha que legal aquele trabalho daquela igreja, vamos começar a fazer isso. É isso que Jesus quer, você está entendendo? Então tem que postar às vezes as boas obras, para que reflita as boas obras diante dos homens, para que eles aprendam também e glorifiquem ao Pai que está no céu, mas tudo com humildade e sem soberba, para a glória de Deus, né? E até mesmo para conseguir a ajuda dos irmãos. Ah, irmão, fiquei sabendo de uma família ali que está precisando de um alimento, né? Não tem dinheiro, eu vou levar para os irmãos o que? Ajudar, vamos fazer uns 5 reais de cada um, 10 reais de cada um, uma cesta básica e vão ajudar uma pessoa carente. É isso, irmão, Deus quer isso. A Bíblia diz que é assim que vivia a igreja primitiva. Eles levavam todos os seus bens nos pés dos apóstolos e repartiam a cada um, segundo as suas necessidades. Você está entendendo? Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Então nós temos que fazer isso. É isso que Deus quer. Vamos lá. Temperança, mansidão. O que é mansidão? O crente ele tem que ser manso, irmão. O que é ser manso? É você aguentar calado muitas das vezes, sabe? Aguentar quietinho. Às vezes vai ter uma afronta, né, do inimigo. Às vezes o diabo ele vem te afrontar, usa uma pessoa. Você tem que aguentar calado. Que nem Jesus. Jesus foi a cruz, ele foi morrer na cruz, mas foi manso, né? Ele foi quietinho, né? Ficou caladinho, não falou nada, né? Ainda a única coisa que ele falou: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Então é assim, nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Estevão seguiu o exemplo de Cristo. O que Estevão fez? Estevão foi mansinho, né? Ficou quietinho, né? Sofreu as pedradas calado e só disse: olha, Pai, recebe o meu espírito e não impute a eles esse pecado. E foi salvo, né? A Bíblia diz que ele viu, né, os céus abertos e Jesus indo buscar a alma dele. Você está entendendo? Às vezes o diabo vai usar as pessoas que a gente menos espera. Verdade, mano. Principalmente os crentes. Eu vou falar para vocês. Muitas das vezes nós estamos congregando com pessoas que nós pensamos que é de Deus e não são. A árvore é conhecida pelo quê? Pelo fruto. Né? Não pode uma fonte de água doce jorrar água salgada. E nenhuma fonte de água salgada jorrar água doce. O joio está no meio do trigo. Isso é inevitável. Jesus não vai arrancar. Não adianta ele dizer: ah, Deus vai começar a matar os crentes rebeldes. Não é verdade. Pessoa que profetiza dessa forma aí está mentindo, irmãos. Deus não vai matar crente rebelde, não. Deus vai deixar que o joio cresça no meio do trigo. Mas no dia do juízo final, ele vai chamar e vai separar os bodes das ovelhas. No juízo final, só no último dia. No dia da colheita, aí ele vai separar o joio do trigo e os bodes das ovelhas. Aí ele vai fazer a separação. Porque se ele começar a matar, se Deus permitisse os crentes rebeldes começar a descer a sepultura, matar todos os crentes rebeldes, irmão, e arrancar trigo junto também, e arrancar os bãos junto. A própria parábola diz, então, por isso que Deus não faz isso. Então Deus deixa que cresça junto, né? No dia do juízo final, Deus vai separar os bons dos maus, e cada um vai ser julgado segundo a reta justiça, né? Deus vai... A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, que Deus tirará os desígnios do coração do homem para o julgar, e cada um receberá de Deus o louvor. Ou seja, Deus vai tirar aquilo que está dentro do coração do homem, da mulher, e vai julgar ele segundo qual é a intenção do coração. Pregar a palavra era para se engrandecer? Era para ganhar dinheiro? Era para quê? Deus vai tirar os desígnios do coração e cada um receberá de Deus o louvor. Ou seja, é Deus que vai falar bem-aventurado ou mal-aventurado, venha para o céu ou vai para o inferno. É Deus que vai louvar. É Deus que vai te exaltar ou vai te humilhar no dia do juízo final. E tanto eu também, porque eu não escapo disso, né? No dia do juízo eu vou estar lá e eu vou prestar conta de cada palavra que eu pregar e de cada obra que eu fazer. Você entendeu? Amém, meus irmãos?
Então é isso. Ter os frutos do Espírito é isso. E contra essas coisas não há lei, ou seja, contra essas coisas não há condenação. Quem é do Espírito, pode ter certeza, se você tem esses frutos aqui, tu já é um salvo. Tu já é um salvo, não precisa ter dúvida não. Ah, será que eu vou pro céu? Não precisa ter dúvida não. Agora, se você não tem esses frutos, busque, irmão. Busque o Espírito Santo. E cuida para não entrar na obra da carne. Aqui mais para cima ele vai falar sobre as obras da carne. Então nós temos que cuidar para não entrar nas obras da carne. Amém, meus irmãos? Alguém tem alguma dúvida? Senão vamos encerrar a live. 1 hora de live, né, irmãos? Meu Deus. Era só para fazer a oração, mas Deus levou nós na palavra, não tem. Então, amém, né? Irmã Stephanie, irmãos, fiquem firmes, tá? Fiquem firmes com Jesus, meus irmãos. Ó, eu vou falar para vocês uma coisa. O YouTube não tá notificando, irmão. O YouTube não tá notificando. Passou rápido, verdade. O YouTube não está notificando. Muitos irmãos não estão recebendo. Por isso que está dando pouca pessoa na live. O YouTube, ele tá... Olha bem naquele sininho lá. Quando você inscreve no canal, tem um sininho. Olha se o sininho está ativado, tá bom? Comenta nos vídeos para que o YouTube entenda que você tá interagindo. Para o YouTube recomendar, para você não perder essa palavra. Olha que palavra de vida eterna, irmão. Você sempre está junto conosco nas lives, tá bom? Então analisa lá no teu YouTube, veja na plataforma se o sininho tá ativado. Se não tiver, desativa. Qualquer coisa você faz assim, desativa e ativa de volta o sininho, tá bom? Para que o YouTube recomenda para vocês poderem estar entrando nas lives, tá bom? E a bênção de Deus, vamos firme, vamos para a batalha. Você que pode ajudar, irmão. Nós pedimos, contamos com a ajuda. Quer ser um dizimista dessa obra? Quer ser um ofertante, irmão? Oferte, nós vamos precisar comprar cadeira. Ó, nós achamos 30 cadeiras por R$30 cada cadeira, vai dar R$900, irmão, muito barato. Aqui se for comprar nova é R$60 cada cadeira. Então você que puder ajudar nós, ajude, para nós começar essa obra aqui no Rio Bonito, né? Começar a ir atrás dessas almas, ganhar as almas para Jesus, fazer as lives dos cultos ao vivo, né? E eu tenho certeza que nós vamos povoar o céu, né, irmão? Essa obra é verdadeira. O diabo, ele derruba um, Deus levanta 10. É assim que funciona, irmão. Não adianta, a obra não para. Sempre Deus vai ter os remanescentes, né? É que nem lá no tempo de Elias. Elias estava fugindo de Jezabel e pediu a morte. Diz: Deus, mataram teus profetas. Somente eu restei. Aí o anjo bateu lá. Ainda tem 7.000 que não se dobrou. Come e bebe, porque longa é a tua caminhada. E deu a comida e falou: não reclama, tem 7.000 que não se dobrou diante de Baal. Então Deus, ele sempre vai ter os remanescentes. Entendeu? Deus, ele sempre vai ter os verdadeiros na terra. O diabo corrompeu a Assembleia de Deus, Deus levantou a Deus e Amor. O diabo está querendo corromper a Deus e Amor, Deus está levantando outros ministérios pequenos. Deus levantou a Santidade e Arrependimento. A hora que o diabo querer corromper um ministério, né, de doutrina, Deus vai e levanta outro. Você está entendendo? A obra não vai parar, irmão. A obra não para mesmo. Quando a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, é verdade. Porque as portas do inferno, ela luta contra, derrubam a igreja aqui, Deus levanta outra ali. A obra não vai parar. Só vai parar quando o Espírito Santo ser tirado da terra. Aí sim, aí acabou. Aí a porta da graça se fecha e já não tem mais chance para ninguém de salvação. Amém? Os irmãos gostaram dessa live, meus irmãos? Estão gostando da palavra de Deus? Amém? Compartilha então, se você está gostando mesmo. Se você acha que essas palavras aqui podem salvar uma alma, compartilha para mais pessoas, tá bom? Compartilha, deixa o like. Depois que encerrar a live, deixa um comentário também do que você achou das palavras, tá bom? E fique em oração, ore, jejum, busque a Deus, né? Não olha nem para o lado direito nem para o lado esquerdo, olha somente para Jesus. O único alvo é o céu. Vamos chegar lá. Aqui na minha cidade está difícil, igreja de doutrina. É verdade, mas está cada vez mais difícil, né? Amém, live tremenda. Irmão Igor. O irmão Igor logo vai vir para cá, né? O irmão Igor é lá de São Paulo. Nós estamos conversando, vamos trazer esse servo de Deus aí para estar trabalhando na obra como obreiro aqui também, com nós, né, no ministério aqui. Em nome de Jesus. Se Deus preparar, né, irmão Igor? E vai ser bênção, né, irmão? Cada um de vocês também que mora aqui perto do Paraná, de repente quer vir, você mora numa cidade aí, não tem igreja de doutrina, eu quero ir morar nessa cidade aí, ajudar os irmãos, congregar com os irmãos, você pode vir, irmão. Nós achamos uma casa para você alugar, né? Nós
Deus levantar esse ministério e não tiver condição aí, a gente também, se puder ajudar na passagem, a gente ajuda, porque nós vamos precisar de muito obreiro e de muita obreira também, homens e mulheres, né? Missionários e missionárias para ir a campo. Porque essa obra que nós vai levantar aqui, Santidade é o Caminho, vai ser para ir às ruas, né? Nosso objetivo é casa em casa, né? Nós vamos ir atrás das almas que estão perdidas e trazer para o aprisco. Pregar na rua, os irmãos já conhecem o nosso trabalho, né? Pregar na rua, visitar os lar. Verdade, se quiser vai dar tudo certo. Amém. Alguém tem alguma dúvida, meus irmãos? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Você tem alguma dúvida, alguma pergunta? É a hora de você perguntar, né, algo sobre a obra aqui ou sobre a palavra, alguma dúvida que você tenha, né? Então, a partir de agora, irmão, até agora eu era evangelista, agora eu vou ser ungido a pastor, né? Pelo pastor Moisés, eu vou ser ungido a pastor. Então, como eu vou ser ungido a pastor, agora eu já posso ensinar, né? Então, você que tiver dúvida, tá, estamos aqui para ensinar vocês. Esse é o dever de todo pastor. Queria muito um ministério assim na minha cidade. Vai saber, né, irmã Elaine Souza, se Deus não vai levar esse ministério aí na tua cidade, né? Esse ministério não vai ficar só aqui, não. Ele vai expandir, Deus já tem revelado. Ele já tem em Santa Catarina, vai abrir aqui agora no Paraná e, se Deus quiser, vai expandir aí pro mundo afora, né? Porque é um ministério sincero. Pode ver que o pastor Moisés é um homem de Deus, o irmão Márcio é um homem de Deus, né? Eu também sou um homem que posso dizer para vocês que não me corrompo por dinheiro. A gente é de Deus também. Então, nosso objetivo é a alma. E quando o foco é a alma, não tem, irmão. Deus levanta mesmo. Deus levanta mesmo. Não tem, o diabo não consegue parar. Quando a obra ela é de Deus, não tem. O diabo ele pode levantar muralha. O anjo de Deus vai na frente. A Bíblia diz que o anjo de Deus foi lá na frente do povo de Israel numa coluna de fogo e numa nuvem. Na nuvem de dia e de noite, coluna de fogo. Então o anjo de Deus vai na frente. E se o anjo de Deus vai na frente, Jesus, o homem de branco, está no ministério, né? O homem de branco, que os inimigos falam homem de branco, eles não falam Jesus, né? Se Jesus está no ministério, não tem. O capeta tem que sair da frente, vai cair por terra mesmo. Se ficar na frente, vai ser esmagado, né? Ele vai tentar nos corromper, mas Deus está com nós. Maior que está conosco, né? Os anjos do céu acampam ao redor daquele que o teme. Amém? Amém, meus irmãos? Vamos fazer live todo dia, irmão. Não vou ficar nem um dia sem fazer live mais. Porque se eu ficar um dia, dois sem fazer live, os irmãos somem, daí não entra mais nas lives. Então vamos fazer todo dia, que assim nós, né? Todo dia aí no período aí das 10 da noite, 11 horas, aí nós vamos entrar nas lives. Para nós estar orando, estar falando a palavra e vamos indo, né? Que a madrugada é o horário que eu mais gosto, meu irmão, de abrir live. Hoje abri uma live à tarde, né? Mas é difícil abrir live à tarde. Mas eu quero ver se eu abro live à tarde, live de manhã. Para nós estar sempre socializando. Porque se nós estiver sempre meditando na palavra de Deus, nós não vamos nunca cair em tentação, né? Infelizmente, os ministérios aqui liberam chapinha, alguns pendentes. Falam, não tem nada a ver. Fica firme, irmã Elaine, fica firme. Eu sei o que a irmã está vivendo. Eu, até esses dias, já congreguei, né, em muitos ministérios que foram assim, né, já então. Eu sei como é que é congregar num ministério que não tem a doutrina verdadeira. Tem, tipo assim, meias doutrinas, né? Guarda uma parte da doutrina, mas outra libera. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas fica firme, tá? Você está sendo luz lá. A hora que Deus falar para você, ó, é hora de você sair, Deus levar um servo de Deus, abrir um ministério aí da verdade, aí tu sai, tu vai para esse outro ministério, né? Mas por enquanto seja a diferença, tá? E pega nas ruas, vai fazer a obra na rua, vai visitar os lares, né? Que esse é o chamado que Deus tem para a vida da irmã, né? Não sei se a irmã tem esposo, né? Convida o esposo, né? Então vamos pra rua e é isso aí, ganhar as almas. Porque a igreja é nós, ó. É nós. É nós que temos que ser a luz e a diferença na cidade onde nós mora, né? Stephanie Pereira, verdade, né? Aleluia. Amém, meus irmãos? De que cidade vocês são, irmãos? A irmã Elaine eu já sei que é de perto de Belo Horizonte, né? A irmã Elaine falou, mas os outros irmãos são da qual cidade? Qual estado? A irmã Stephanie é da onde, irmã? Só para nós saber. Uruguai, ó, a irmã é de outro país, então. Que benção, né? É pertinho aqui o Uruguai, né?
É perto do Rio Grande do Sul, né? É divisa ali com o Rio Grande do Sul, acho, né? Uruguai. Que benção, né, irmão? Aleluia, né? Que Deus ia abençoar cada um dos irmãos, das irmãs, tá? Não vou tomar mais o tempo dos irmãos, vou deixar os irmãos descansar, né? Mas é muito gostoso. A gente entra na live, né? Começa a falar, e o Espírito Santo vai levando e nós não para, né? Não sai da live. Maravilha, né? Que Deus abençoe, meus irmãos, tá? Fica na paz do Senhor, fiquem atentos no canal, tá? Postei um vídeo já hoje aí. Não sei se os irmãos viram o vídeo que eu postei agora há pouco. Eu postei um vídeo lá de um jovem, quem sabe os irmãos já viram, né? Me impressionou muito, sabe? Aquele jovem, ele tinha sofrido um acidente e daí ele tava em coma. E quando ele voltou do coma, ele começou a gritar: Deus é lindo, Deus é lindo. Eu vi Deus. Muito impressionante, sabe? De ver aquela cena ali, Deus tinha levado ele no céu em arrebatamento e devolveu ele, né? Para ele testemunhar. Assim, muito impactante mesmo de ver aquele vídeo ali, meu Deus. Então é real, irmão. Quando nós sair do corpo, nós vamos encontrar Deus mesmo. Se nós estiver preparado, né? Senão nós vamos encontrar o demônio vindo buscar nossa alma. Meu Deus. Eu tenho muito medo, irmão, de morrer sem salvação. O meu maior medo é esse. Meu Deus. É de tombar minha carne agora e o diabo vir buscar minha alma. Eu tenho medo. Por isso que eu tento cada dia mais me santificar, né? A Bíblia diz: quem está limpo, limpe-se mais ainda. Quem está santo, santifique-se mais ainda. Eu não olho muito para os outros, não, irmão. Eu não olho para o erro dos outros, eu tento olhar para a minha vida. Se você olhar para a tua vida sempre, você nunca vai cair. Se você olhar para você e dizer, se ninguém é exemplo para mim, eu vou ser exemplo para eles. Eu penso assim, que ninguém vai poder salvar. As pessoas da porta larga não vai poder salvar você. Quem vai ter que salvar você é Jesus. É você e Jesus. Então você tem que ter a tua comunhão com Deus e a obediência à palavra de Deus. Não olhando para os escândalos, né? Não pode olhar para os escândalos nem para o erro do homem, olhar para Jesus. Que Jesus falou, né, que ia ter a apostasia, que era inevitável que ia haver os escândalos. Jesus falou, é inevitável que venham os escândalos. Ou seja, vai vir. Jesus estava falando, vai vir os escândalos. Mas ai daquele por quem vier, né? Melhor até uma corda no pescoço e lançar no mar do que escandalizar um dos pequeninos. Então, é normal, o escândalo tá aí, né? Pessoas que pensam em dinheiro, estão inventando cada heresia, né? Esse espírito da macumbaria que entrou na igreja, que se chama reteté, esse espírito do reteté, de gira, isso aí não é o Espírito Santo, não, é o espírito de engano. Então, tem que se cuidar muito, meus irmãos. Se cuidar muito, tem muita coisa. Então a apostasia tá aí, só que nós temos que focar em Deus, focar em Jesus e já era. Estar firme com Ele, né? Estarei ausente alguns dias das lives, mas em breve estarei voltando, assim que o Senhor permitir. Amém, irmão? Amém. É necessário, é verdade, irmão. Eu também, Bartimeu, eu faço uma greve de WhatsApp, de Facebook, de tudo para buscar o Senhor, né? Então, para buscar fortalecimento espiritual, às vezes é necessário a gente dar um ar, né, para as redes sociais, né? Então é isso aí, irmão. Vai em paz, que Deus esteja com a irmã sempre orando por nós, né? Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos, né, das irmãs, tá? Compartilhe, deixa um comentário, tá? E sempre fique atento aí que nós sempre vamos estar postando vídeo novo e abrindo live, tá bom? Fiquem na paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe, tá?